Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre como que você deveria pedir um aumento ou uma promoção na tua empresa. Para mim existem 3 pilares que toda empresa deveria considerar para promover alguém e, consequentemente, que você deveria oferecer para querer ser promovido dentro do teu desafio atual. Primeiro ponto, cultura. Se você quer ser promovido, você deve ser uma pessoa que demonstra ter a cultura da empresa, que acredita no desafio da empresa, acredita na missão e é uma pessoa que é engajada com isso. É uma pessoa que faz com que os outros também desenvolvam esse lado cultural com a empresa. Segundo, resultado com constância. Se você quer ser promovido, você pelo menos deveria estar entregando resultado por 6 meses, no mínimo. Menos do que isso, é meio que aquele voo da galinha. Sabe como é o voo da galinha? Que a galinha voa, chega lá em cima, o que acontece? Ela cai. Por quê? Porque ela não sabe voar. Então não adianta você entregar um resultado legal por 1, 2, 3, 4 meses e depois você cair. Idealmente você tem que ter a constância de entregar ali no mínimo 6 meses de bons resultados para mostrar que você é consistente nas suas entregas. Terceiro ponto, aptidão para a função. Se você quer ser promovido para um outro desafio, um desafio de liderança, um desafio mais complexo do que o teu atual, você deveria já demonstrar que você tem a aptidão para entregar esse maior resultado. Então, se eu quero ser promovida, hoje eu sou recrutadora e eu quero ser promovida para líder de recrutamento. Eu deveria, enquanto recrutadora, já agir como líder. Meus pares, eles já deveriam me ver como uma líder, uma pessoa que inspira eles a serem melhores, uma pessoa que ajuda nas entregas das atividades, uma pessoa que, quando eles têm dúvidas, sempre está ali solícita para ajudar, porque no fundo a liderança ela é muito mais sobre o quanto que você consegue ajudar e desenvolver as outras pessoas. E isso qualquer pessoa consegue fazer. Você não precisa ter um cargo de líder. As pessoas não te dão o cargo da liderança. Você conquista ele. E você conquista principalmente através do teu impacto nas outras pessoas que trabalham com você. Então você tem que ter esses 3 pontos: cultura, resultado com consistência e aptidão para a função. Então, se você se identificou e você considera, se autoavalia que você tem esses 3, como que você deveria conduzir esse papo com o teu gestor? Você vai convidar o teu gestor para uma conversa individual. Você fala: chefe, adoraria conversar com você sobre o meu trabalho, receber um feedback teu. Quando que fica melhor para a gente conversar? E aí vocês vão marcar uma conversa individual que não vai ser na sala aberta, vai ser na sala fechada, um lugar reservado para vocês poderem conversar tranquilamente. E aí nessa conversa, você vai falar para ele, eu divido em 3 partes. Primeiro você vai falar: chefe, te chamei para conversar, para falarmos sobre a minha performance. Gostaria de saber, primeiro, qual a sua percepção sobre os meus resultados. Então você não vai falar tudo de uma vez, primeiro dá espaço para o teu gestor, ele te autoavaliar e você entender também como que ele vê as tuas entregas hoje. Se você está entregando um bom resultado, provavelmente você vai dizer: fico feliz que você tenha enxergado os meus resultados. Nos últimos meses, eu contribuí para o crescimento da nossa companhia através da aquisição de X novos clientes ou através da contratação de tantas novas pessoas, trazendo lucro de Y, trazendo resultado de tanto, e também através da melhoria dos processos, através dos treinamentos que eu dei para os meus colegas, das ajudas, quando as pessoas tinham alguma dúvida e eu sempre era solícito para ajudar. Então eu treinei e desenvolvi as pessoas para que elas também entregassem um bom resultado. E nos últimos 6 meses eu tenho entregue esses resultados aqui. Eu ajudei o nosso time também a evoluir nessa parte aqui, atingir os melhores resultados. E aí o terceiro ponto: dado a minha performance e o impacto positivo do meu trabalho, acredito que faz sentido também ter um reconhecimento financeiro e gostaria de saber qual a sua visão sobre isso. Você vai seguir esse terceiro ponto, se você busca uma promoção salarial, ou se vai seguir essa outra parte que eu vou falar agora, caso você busque uma promoção de desafio.
caso você queira aumentar a complexidade das atividades que você está fazendo, como, por exemplo, virar um líder, ir para uma posição de liderança. Dada a minha performance e o impacto positivo do meu trabalho, acredito que eu estou cada vez mais preparado para assumir maiores desafios e me tornar um líder aqui na nossa empresa. E eu gostaria de saber qual a sua visão sobre isso, qual é a expectativa de me tornar um líder aqui no nosso negócio. E aí você vai trazer isso para o teu gestor. Teu gestor, ele pode trazer alguns pontos que são importantes de você considerar. Ele pode trazer que ainda tem pontos para você desenvolver e se ele te der um feedback nessa linha, é muito importante que você peça um exemplo do porquê ainda falta esse ponto para você desenvolver. Vou te dar um exemplo. Eu já tive um gestor que não me promoveu em uma oportunidade e eu fui perguntar para ele, fulano, me dá um feedback do porquê que eu não fui promovida nessa oportunidade que surgiu. E ele falou, Sophie, é que eu acho que você é muito mais pessoas do que resultado e eu precisava de uma pessoa mais resultado nesse momento. Eu falei, tá bom, me dá um exemplo do porquê você considera que eu não sou tão resultado. E aí ele não conseguiu me dar esse exemplo. E eu dei a oportunidade e falei, então vamos conversar mais pra frente. A gente conversa no final da semana e você me traz de fato um exemplo para isso ficar mais claro para mim. E mais uma vez ele não conseguiu. Então, no fim, o que aconteceu? Ele tinha um viés comigo de que eu era muito mais pessoas do que resultado. Porém, esse viés ele não tinha fundamento e, no fim, eu acabei sendo promovida para essa função. E esse gestor foi para outra função e eu fui promovida assumindo o maior desafio que estava alinhado com as minhas entregas. Então, é muito importante, se você receber um feedback de que você ainda não está preparado, pede um exemplo. O que falta para você chegar lá? Pede um exemplo do que falta de quando que você demonstrou que você ainda não havia desenvolvido essa competência. E aí, segundo ponto, o teu gestor ele pode dizer que você está mandando bem, você está preparado para assumir maiores desafios, mas não tem vaga hoje. E aí você vai perguntar qual é a expectativa de ter vaga, como que está o crescimento da empresa, para você poder se planejar também. Porque se você estiver em uma empresa que não tem possibilidade futura de novas vagas, que é um negócio mais raro, talvez você esteja em um ambiente que não está alinhado com os teus objetivos. E é muito importante de você refletir sobre isso para tomar uma decisão que esteja alinhada com as tuas expectativas de desenvolvimento e de carreira, para se aproximar do que é importante para você de fato. Então, a promoção, ela é um passo fundamental da trajetória de profissionais que querem assumir cada vez maiores desafios e muitas vezes essa primeira conversa não vai partir do teu gestor. Você precisa alinhar expectativas de que você tem interesse de ser promovido, de assumir maiores desafios, deixar isso claro para ele. Se ele não te chama para conversar, você vai chamar e vai se posicionar. Se você gostou desse conteúdo, por favor, comenta aqui, compartilhe com mais pessoas que podem se beneficiar dele. Para mim é um prazer poder ajudar você nos desafios que você está vivenciando na tua carreira. Tudo isso eu já passei também, foram situações práticas e que eu espero que você aplique esses aprendizados para cada vez mais ser bem recompensado com o teu trabalho. Se você gostou, comenta aqui para eu saber e se ficou mais alguma dúvida, também comenta aqui, que eu vou ter o maior prazer em te responder. A gente se vê na próxima aula.